Howdy, pessoal, tudo bem? Demorei uns dias para fazer o vídeo aqui porque eu estava no processo de reflexão, sabendo como que eu ia abordar esse tema com vocês, que é um tema para algumas pessoas é um tema um pouco delicado, para quem já está no processo de expansão é mais fácil de compreender, mas aquilo que tem que ser dito, tem que ser dito. Vamos lá. Eu fiz uma consagração recentemente, uns 15 dias atrás, na UCAI. A UCAI é um dos centros mais especiais de atendimento aqui no Centro-Oeste, ligado às medicinas, a divulgação das medicinas, das religiões indígenas brasileiras, afro-brasileiras, populares brasileiras. É um grande centro, assim como a comunidade Opará, como o Centro Espírita Egrégoras Príncipe Arcadianos. Então, assim, tem muitas casas boas em Goiás, eu estou fazendo esse papel de visitá-las, de integrá-las em projetos culturais, que eu sou projetista cultural também. Mas nesse dia específico é o que eu venho trazer para vocês aqui hoje. Essa é uma verdade que é minha. Vocês que já estão consagrando, vocês que já têm uma expansão de consciência, compreendem isso com um pouco mais de facilidade. Mas como o canal está se desenvolvendo organicamente, chegando a pessoas que ainda não consagraram, peço que vocês tenham parcimônia, tenham assim, não preconceito e eliminem o senso crítico antes de chegar ao final. Se for possível, obviamente, tá bom? Vamos lá. Foi uma semana que eu passei transtornos muito grandes na matéria e espiritualmente. Eu combato muito o sistema, tem até que parar um pouco com isso, combato muito a Matrix, isso como se fosse possível, né, vencer esse sistema. Não é possível vencê-lo, ele está estabelecido, quem pode derrotá-lo é apenas as egrégoras espirituais. Aqui na matéria, como é um pouco de purgação que a gente passa, mas não é só purgação, tem muita alegria, muita expansão também, mas nesse processo de purgação, a gente que está no processo de evolução, acaba observando tudo o que acontece no sistema. Sistema local, regional, nacional, internacional, tá bom? Até mesmo outros seres, né, que a gente ainda não tem assim um conhecimento pleno deles, de outras dimensões, mas que também estão nessa nossa dimensão terrena, nessa dimensão na terceira dimensão, nesse plano material, que também estão influenciando, alguns positivos e outros negativamente. Foi uma semana muito difícil. E o que acontece, mesmo para quem já está no processo de busca de evolução, de luz, de expansão da consciência, você cai no buraco da Matrix, você cai no precipício do sistema e dá aquela tristeza, aquela onda energética de tristeza, de raiva, de falta de fé. Isso é natural que aconteça, tá? Nós estamos aqui em aprendizado, nós não somos perfeitos e talvez nunca sejamos, mas podemos voltar na nossa fonte, que é a fonte criadora, e chegar o mais próximo da perfeição o possível. Mas nesse dia eu não estava buscando perfeição, eu estava na vala, eu estava no ódio completo, estava na raiva, no desespero. E foi uma semana difícil, muito difícil, onde eu pensei em desistir de muitas coisas. E então teve a consagração das Sagradas Medicinas na UCAI, que foi numa lua cheia, eles sempre fazem na lua cheia para trabalhar com as forças, né, do universo, as forças astrológicas também. E eu fui pensando, nossa, hoje eu vou consagrar um montão, porque eu quero hoje expurgar, eu quero limpar. Esse é o pensamento terreno, é o pensamento da matéria. O pensamento do espírito é diferente, ele vai mais calmo, ele vai tranquilo, ele sabe que não é a quantidade de medicinas que você consagra, mas a qualidade, a forma com que você se permite também. Permissão é a palavra-chave para quem vai começar esse processo. E eu cheguei pensando, né, essas coisas, quando eu entro no recinto, extremamente agradável, um ambiente verde, no meio da natureza, algo assim muito energético. Um chai, olha para mim, me saudou e falou assim, hoje vai ser 2 doses copo cheio. Eu falei, como é que esse cara sabe disso, né? A medicina, então, já estava ali trabalhando essa ideia, ela já estava na parte da pineal expandindo, a gente fazendo telepatia sem saber. E eu falei, então confirmou, né? Eu vou ter que consagrar um montão aqui e tal. Mas eu ainda estava na matéria, eu estava assim com raiva das coisas ainda. Embora aquele ambiente, quando eu entro nele, o ambiente da UCAI, na comunidade deles, a energia muda, a gente começa a se transmutar ali quando você se permite.
Então o processo começou toda a ritualística muito bonita, a abertura, proteção do mundo espiritual para que o mundo material possa se expandir. E eu consagrei um copinho daqueles de cafezinho assim cheio, né? Não estava transbordando, não, apenas cheio, que geralmente eu consagro a metade. E fui para o meu canto e comecei a sentir que era a hora de eu voltar. Eu não podia ficar aquele desespero, aquela falta de fé. E antes mesmo que a madrecita ayahuasca pudesse começar a trabalhar, eu fui trabalhando, porque se nós estamos num estudo de processo evolutivo, nós temos que fazer o dever de casa. Eu estava fazendo o dever de casa. E o que aconteceu? Realmente houve um expurgo muito forte, por meio de suor, por meio de vômito, treme, né, tremedeira, tudo isso é expurgo. E eu comecei a compreender o processo, comecei a entrar no processo de cura. E esse processo foi longo, foi um processo longo. Abriu-se a segunda comunhão uma hora depois da primeira e eu estava na primeira ainda, não me preocupei. Então fica a dica também para quem vai consagrar, respeite o seu tempo e a sua espiritualidade. Respeite sempre isso. Eu estava no processo e saí do recinto fechado e fui para o pátio externo, onde tem bastante grama, tem os colchonetes para a gente deitar. E eu comecei a trabalhar com a Mama Cita, na verdade ela trabalhando comigo. Antes disso, tem que fazer esse adendo, um grande parceiro nosso, né, o Lacerda, estava presente no início e ele me passou um rapé, né, um rapé que acalma muito, que te deixa num estado vibracional positivo. E eu pedi para que ele passasse esse rapé. A energia dele é muito positiva, ele é até chamado de cacique, né, ele já é um guardião. Então, ali começou a estabilização para que a madrecita ayahuasca pudesse trabalhar em mim. E aí eu fui trabalhando, ela foi trabalhando, eu fui cooperando, porque assim, ela trabalha conosco e nós temos que cooperar. Eu fiquei sentado ao luar, que estava muito belo, um clima bastante ameno, e aí eu fui para o colchonete. Quando eu fui para o colchonete, e isso, gente, já tinha passado 2 horas, tá? No mínimo, eu fui para o colchonete, as músicas que estavam cantando, porque existe toda uma programação musical para que você faça conexão, para que você faça evolução, para que você faça cura. Então tem toda uma programação musical. Algumas músicas me tocavam mais e eu estava já entrando no estado de estudo. Já havia feito o expurgo, estava entrando nos trabalhos de estudo com a ayahuasca. E eu venho num trabalho de estudo há 5 anos. Eu quero entender a fonte, eu quero compreender o que é a fonte, como ela funciona, se ela existe mesmo, se ela se importa conosco. Em 2005, na minha primeira consagração, 2005 não, perdão, 2020, plena pandemia, né, eu fiz a minha primeira consagração. Essa primeira consagração foi um marco na minha vida, como vai ser na de vocês que ainda não consagraram e como foi com certeza naqueles que também já consagraram, já vem consagrando. E me foi mostrado uma cena, né? Eu estava acompanhado aqui de Iemanjá, Nossa Senhora, e ela me acompanhou durante todo o meu processo, foi minha guardiã. E eu cheguei em um ambiente onde era o universo, e eu via o universo. E lá na frente passava um trem, uma espécie de trem, né? Dentro dele tinha vários deuses, vários e vários deuses. E ela olhou para mim e eu perguntei por que eles estão tão longe. E a resposta é: os deuses não se importam. Também me foi mostrado que Deus engravida, quebrando definitivamente aquele estereótipo do Deus do patriarcado, né? Do Deus homem, como se Deus tivesse algum sexo predileto, ele é homem, tá? Ele é do sagrado masculino. Não, a criação, a fonte é tudo. E, bom, isso foi em 2020. E eu venho estudando isso, já falei para vocês sobre a percepção dos dois deuses, né, que é a escuridão e a luz, que a escuridão não tinha nada para que ela fizesse alguma coisa, então ela resolveu criar a luz, criar a vida, e elas brincam como duas crianças brincam de pique-pega, fica correndo uma atrás da outra, a vida vai na frente, semeando luz, semeando a vida, e a escuridão vem atrás, devorando a vida, devorando a luz, até que em algum momento dessa brincadeira elas se encontram e aí elas se integram e há uma grande explosão. Em um outro estudo me foi mostrado tanto a escuridão quanto a luz, elas, né, se olhando uma de frente à outra. Então a luz, que é plena luz, ela olhava dentro da escuridão e se via dentro daquela escuridão. E a escuridão olhava para a luz, a escuridão é pura escuridão,
E ela olhava para a luz e via aquele brilho, então elas se integraram. Então luz e escuridão são um ser só, né? Dividido em dois fractais, por assim dizer. A gente muitas vezes não tem palavras, quem consagra já sabe isso, para explicar todas essas situações, nessas expansões de consciência. Esse estudo vem evoluindo, então chegou nessa última consagração que eu estou contando para vocês. Eu estava já no processo ali do colchonete, deitado sobre a grama, com a lua por cima, uma mangueira, né, um pé de manga ali maravilhoso. E o estudo continuou. Então eu vi a fonte criadora, eu vi aquilo que nós chamamos de Deus, né? E ele tem um grande laboratório, um infinito laboratório. E ele tem um pote assim, né? Uma vasilha com uma redoma, e aquilo é o nosso universo. E ele coloca esse universo, é um receptáculo, coloca ele ali, e ele fica olhando, e ele ficava olhando assim, olhando aqui, né? E ele ficava olhando, e eu falava assim, então os deuses não se importam mesmo, então é isso. Mas o que acontece? Quando ele olhou para o lado, existiam infinitos outros deuses dele, né? Imagens dele. Sabe quando você coloca dois espelhos, um em frente ao outro, e aí você vê o infinito, porque um espelho reflete, né? O que tem no outro espelho, e essa imagem é infinita. Era isso, era ele, não era clones dele, era ele mesmo, a fonte criadora. Eu estou falando ele, é uma forma mais coloquial de falar. Esse Deus estava lá, e existiam infinitos deuses, e cada um estava com o seu receptáculo ali, olhando. Alguns mexiam, alguns sorriam, alguns ficavam só observando. O que é isso? Deus cria os universos. Ele cria tudo isso. Todos esses outros Deus, né, que estavam ali, é ele mesmo, porque ele é infinito. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, né? Então ele estava ali cuidando dos vários universos. E o que ele faz? Ele cria o universo e deixa o universo ali e fica observando. Ele fica observando a evolução desse universo, a evolução do planeta Terra, a evolução de tudo que há na humanidade, a evolução do universo. E alguém pode perguntar, mas Deus é onisciente, para que ele está observando se ele já sabe o que vai acontecer? Também tive essa resposta. Deus pega o que ele não quer lembrar naquele instante, ele põe aqui de lado, numa caixinha. Então ele sabe, mas ele não quer saber agora. Isso me deu uma lição também. Aqueles problemas que nos afetam são colocados de lado e eu vou seguir adiante. Então, para que ele tenha essa, entre aspas, né, diversão de ficar observando, ele simplesmente pega a informação e coloca aqui. Agora eu não quero acessar essa informação. Eu sei de tudo, mas eu simplesmente abro mão de olhar para isso. Eu quero ver o que vai acontecer. Eu quero ver como que esse universo vai se desenvolver, como que os seres humanos vão se desenvolver, a Terra e tudo mais. E ele fica ali. E o tempo de Deus é infinito. O tempo da fonte, eu estou falando da fonte, é infinita. Então, para ele, 13 bilhões, 20 bilhões de anos é nada, é um piscar de olhos, né? Não é o tempo cronológico nosso, marcado no relógio, minuto a minuto. Ele não tem isso, ele fica observando aquele universo se desenvolver. E ele não intervém. É por isso que Deus não se importa. Ele não intervém. Quando ele cria esse universo, ele cria também os outros deuses. Javé, Oxalá, Brahma, Shiva, Vishnu, Alá, o Ishibu, tantos outros nomes, né, os grandes espíritos estão aqui, porque são criação da fonte. E esses seres que são deuses, que estão aqui nesse universo nosso, que estão aqui nessa existência, esses se importam, esses aqui estão para nos cuidar. Então, quando nós fazemos pedido a Oxalá, ali atrás tem Iemanjá, quando faço um pedido para Iemanjá, e ela atende, é porque ela está conectada nesse plano, e a fonte está só observando. Ele não vai intervir em nenhum momento. E ele fica vendo todo esse universo, tudo isso girar, acontecer. Quando outros seres de outras dimensões, pode ser até de outros universos, que ele mesmo está trabalhando, né? Nessa reflexão dele, eles vêm até o nosso universo, já está tudo programado, já existe essa canalização, esse canal de comunicação entre as infinitas dimensões. Antes eu achava que era só 11 dimensões, como a física quântica explica. Não, são infinitas dimensões, infinitos universos. E aí tudo isso já está dentro da programação. Ele já colocou tudo. Sabe o tudo mesmo? Ele já colocou tudo aqui para nós. A forma de expansão, a forma de regressão, o ódio, o amor. Ele nos deixa evoluir.
Essa é a grande questão. Ele nos deixa livre para evoluir, o verdadeiro livre-arbítrio. E acontece o seguinte, esse momento foi se expandindo, e aí chega no momento em que a Terra deixa de existir, em que o sistema solar deixa de existir, em que o universo deixa de existir. Porque perene é apenas a fonte criadora. E quando esse receptáculo perde toda a essência da vida, Deus simplesmente pegou ele e descartou e criou um outro. E assim todos os outros, as outras imagens dele, os outros reflexos dele fazem a mesma coisa. A teoria da física diz que houve o Big Bang e haverá o Big Crush, que é quando o universo no Big Bang se expande e depois no Big Crush ele vai se retrair e vai deixar de existir. E foi isso que ele me mostrou. Então nós somos descartáveis, em algum momento a gente vai deixar de existir mesmo, vai ser jogado no lixo. Então não vale a pena. Foi isso que eu questionei para essa entidade, fonte criadora. Mas ele não se manifesta apenas a ayahuasca conversando comigo. Falei assim, muito pelo contrário. Você está aqui para evolução, você está aqui para subir nos degraus. Em algum momento, todos os degraus acabam. E aí você se torna plena luz. E aí você já não tem mais essa percepção do que é vida, do que não é vida, do que é matéria, do que não é, do que é lixo e do que não é lixo. Porque essa miração, essa informação terminou ali. Eu não sei o que ele faz, como ele recicla o lixo, como ele recicla os universos e cria outros. Porque ele não para de criar. Ele não para de criar universos. Tá? Talvez em algum momento eu possa ter o entendimento do que acontece após esse fim de todas as coisas. E a nossa tarefa aqui, a tarefinha, é buscar a evolução, é buscar o conhecimento, é sair da matéria, ir para os primeiros planos espirituais, ajudar quem precisar ser ajudado sem que nos prejudique, né? Abandonar os sentimentos humanos, todos os sentimentos humanos, e ir ascendendo, e ir subindo esses degraus, porque em algum momento tudo acaba, com exceção da fonte. A fonte não acaba, porque ele é a fonte. A própria palavra já diz, é a fonte criadora. Por isso que a fonte criadora não tem esse sentimento que nós temos, estou com tanta pena do ser humano, vou ajudar, vou mandar uma intervenção. Ele já deixou tudo pronto. A intervenção existe porque nós estamos interagindo com os deuses que estão aqui, com os diversos deuses, os diversos nomes de deuses, encantados, seres elementais, fantasmas, demônios, anjos, sentimentos de ódio e amor, tudo isso já está aqui, como uma grande escola para que nós possamos aprender a lidar com tudo isso, para que a gente saia dessa escolinha aqui e vá para uma outra, e para outra, e para outra, e assim infinitamente até que se encerre os degraus. E aí esse universo deixa de existir, esse universo ele desfragmenta e tudo que sobra nele é luz, né? E essa luz é o próprio ser criador, é a própria fonte. Agora eu vou especular. Acredito que essa luz, os evoluídos, quando chega no grau máximo de evolução, nós somos reintegrados a essa fonte de luz, que é a fonte mesmo, que é o Deus Criador. E somos remanejados para um outro universo, para uma nova existência e tudo recomeça, porque ele não desperdiça as coisas, mas isso é especulação. Eu não tenho essa certeza ainda. A certeza que eu tenho, que foi me mostrado com muita convicção, né? Porque durante esse processo, é muita informação, a ayahuasca parava. Ela, para um pouco, ouça essa música, era uma música de força. Então eu ia lá, às vezes ia lá para dentro do pátio onde estava vendo as músicas e as danças, pegava mais uma força ali e voltava e iniciava a miração no ponto que parou, ou seja, um estudo, era uma aula, né? Durante esse processo, eu ainda consagrei um pouquinho de ayahuasca, e foi um pouquinho, fiz uma segunda consagração, muitas horas depois, e perto do encerramento, fica um copinho maior assim, que fica a ayahuasca nele, para que as pessoas, depois da segunda dose, a mesa fica aberta. Quem sentir a necessidade pode ir lá, colocar um pouquinho e consagrar. E eu olhei no copinho e não tinha nada, mas veio a intuição, põe a aguinha aí e bebe. Eu peguei a água e ficou bem escura, porque tinha, né, aquela borrinha da ayahuasca, tomei uma terceira dose, já bem dissolvida. Depois disso nós tivemos a mesa, né, a mesa de confraternização, uma ceia de confraternização. Eu não quis me alimentar muito, fiquei conversando com uma pessoa especial que tem lá, a gente trocou muita ideia, muitas informações, muitos conhecimentos.
De repente eu senti a força, falei, olha, agora eu tenho que ir porque eu estou na força de novo. Voltei para o mesmo lugar onde eu estava, no colchonete, e ali eu retomei o estudo do ponto que parou. E foi até esse ponto final, aonde eu vi o fim desse universo, o fim total dele e o descarte dele. Eu estou falando de descarte, pessoal, mas foi só essa última percepção que eu tive. Talvez nem seja um descarte, seja uma recolocação, uma reconfiguração, uma reciclagem, algo. Esse universo foi colocado em um outro recipiente e eu não vi o que tinha dentro dele. Eu só sabia o que tinha dentro do receptáculo, do recipiente, aonde o nosso universo está trabalhando, existindo. Essa foi uma grande experiência e mudou a minha existência, porque a minha relação com os deuses mudou. Não é mais uma relação de medo e diz principalmente, anotem isso aí, de superstição. A superstição é algo que nos prejudica muito, né? Eu tenho que colocar isso alinhado aqui porque outro dia deu certo. Quando eu consagro o rapé, consagrava, eu estava tendo superstições com o rapé. Não, eu vou consagrar pela narina esquerda primeiro, porque aí o efeito é esse, e depois a narina aqui, mas eu não vou assoar dessa forma o nariz, porque isso aqui não deu certo a última vez, vai dar certo. Acabou. Sabe aquela brincadeira do chinelo virado, né? Minha mãe vai morrer se o chinelo está virado. Acabou as superstições, acabou. Elas são brincadeiras que nós, seres humanos, brincadeiras desagradáveis, que nós, seres humanos, criamos para nós mesmos. Superstição é só isso. É uma invencionice nossa para justificar determinados atos da nossa vida que nós fomos, assim, incompetentes ou tivemos algum tipo de sorte, tá? Sabe o tal do coçar a mão direita, coçar a mão esquerda? Eu ficava aflitivo com isso. Ficava, direita e esquerda, né? Eu ficava numa aflição danada. Se coçou minha mão direita vai entrar o dinheiro. Se coçou a esquerda eu vou perder dinheiro. Acabou. Coça porque tem que coçar mesmo e pronto, acabou. É só isso. Isso foi uma libertação, foi uma cura, né? Uma cura dessas superstições. Eu passei a me reconectar muito mais com os deuses, com os seres divinos, com a Jurema Sagrada, com o próprio rapé, o espírito do rapé, o espírito do pajé, da jiboia encantada, o espírito de Oxum, de Oxalá, né? Exu em primeiro lugar. Exu falou muito comigo, eu sou o Senhor das Encruzilhadas, tem que falar comigo, né? Tem que sempre estar falando comigo, eu sou o Senhor das Encruzilhadas. Isso para quem é de matriz africana, tá? Sem ofender as demais denominações religiosas. Inclusive, religião foi jogada por terra, porque a mestra Gi já fala até hoje, né? A única religião que existe é o amor. As outras são doutrinas humanas. De fato, as religiões caíram por terra. A única religião que pode existir sou eu e a fonte criadora. Mas a fonte criadora deixou aqui para mim vários deuses, vários anjos, né? Vários seres de luz, seres ascensionados, ancestrais, para que eu me ligue a eles e aprenda com eles. Porque os deuses não estão aí só para atender nosso pedido como delivery, não. Eles estão aqui para nos ensinar. Então a gente tem que trabalhar essa ideia de aprendizado. Oxalá, me ajuda. Jesus, mestre ascensionado Jesus, um dos maiores mestres que já teve na Terra, né? O Siri Prembaba me ensina alguma coisa, sabe? O Siri Prembaba fazia assim, aí saía, eu esqueci o nome daquela cinza sagrada da Índia, né? Ou materializava anéis, correntes. É possível sim. Mentira, aquilo lá era golpe. Não importa. É possível. Foi isso que eu trouxe de informação e eu estou passando para vocês em primeira mão. Tudo é possível, porque tudo está nesse universo, está tudo por aqui, tá? A gente tem que usar esses deuses para nos orientar, para nos ajudar. Os grandes mestres, eu sempre falo disso, os mestres encarnados, eles são mestres. Eles nos ajudam a ver os caminhos. Mas o grande mestre é você mesmo, porque você é partícula dessa divindade. Então você é que vai escolher o melhor caminho. Você vai desbloquear a sua intuição, o seu discernimento e vai encontrar um caminho, tá? O mestre está ali para te orientar. Quando você pega líderes religiosos, sacerdotes que querem impor a fé deles, o modo de ver e pensar deles para você, alegando aí superstições. Não faça isso porque o orixá vai quizilar. Não faça isso porque é pecado para Deus. Não faça isso, então você vai ser amaldiçoado, um demônio vai entrar na sua vida. Não faça, você fica perdido, você fica com o medo, a ansiedade. Isso é um grande prejudicial que nós temos que trabalhar no perdão, trabalhar na cura. Então, consagra o rapé, pede a cura, cura o medo, né? Vai falar com seus chakras, que são centros de energia,
cura esse medo, né? Cura essa ansiedade. Isso vai sendo curado. Até o momento em que você descobre que os grandes mestres não te impõem absolutamente nada. Eles te mostram caminhos. Olha, esse caminho aqui, alguém já foi por ele, mas se você for, não quer dizer que vai ter o mesmo resultado. Esse aqui é outro caminho, o caminho é esse. Olha, eu não sei lidar com chakras, tá? Então eu vou te ensinar onde é que estão os chakras. Um mestre te ensina isso. Ó, faça um banho para você melhorar. Faça um banho de Oxalá, né? Com tapete de Oxalá, que é o boldo. Você acalma, você apazigua você mesmo. Faça um chá com folhas de pitanga, alinha os chakras, traz uma prosperidade. Porque, o que é isso? Ela traz a folha, vai ser cozinhada e vai trazer riqueza? Não. Ela vai alinhar a sua aura para que você esteja mais receptivo, como se fosse um imã. Porque a prosperidade, o dinheiro, o ouro, a prata, isso tem magnetismo, assim como você. Se você está no polo invertido, afasta. Então, as ervas vão aproximando você. Os deuses vão te ensinando isso. Para que você tenha saúde, para que você tenha paz, para que você tenha um bom relacionamento, paciência, para que você possa se ascensionar, tá? A natureza está aqui para nos auxiliar. E nós estamos matando a natureza, né? Não eu, nem você, mas tem muita gente destruindo a natureza. Então vamos cuidar mais também. Bom, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Se tiverem perguntas, façam nos comentários. Peço que se inscrevam no canal, que mandem esse vídeo para quem precisar. Porque essa conexão com a ayahuasca, ela é particular. Esse estudo já está em 5 anos, agora eu cheguei nessa informação. Tem gente que passa a vida e não tem gente que faz isso na primeira. Porque nós já sabemos, a Madrecita, a mãe ayahuasca, ela ensina cada aluno de acordo com o merecimento e com a capacidade. A minha capacidade era essa. Eu cheguei aqui, até agora. E ela vai me preparando, me dando mais ensinamentos, fazendo com que eu compartilhe com vocês esse conhecimento, para que a gente vá trocando ideias e vá conversando e a gente vai evoluindo junto, para que em algum momento todos nós subamos esses degraus, porque tem gente descendo, os degraus vão para baixo também. Tem gente andando só para baixo, tá só na matéria, né? Não passa disso, vício na matéria, eles estão absolutamente cegos, a aura dele, mas alguns aí são bilionários, ok, eles atraem essa energia, eles têm a aura para atrair, mas o que eles estão fazendo com isso? E quanto mais pesado vai ficando, mais vai descendo, eles estão desaparecendo, vai chegar num momento em que esse universo chega ao fim dele, e esses seres que não evoluíram, que não buscaram luz, que não buscaram ascensão, que não buscaram a reconexão com a fonte criadora, o que vai acontecer com eles? Eu não sei. Eu não creio em inferno, essas coisas, mas acredito num vislumbre pessoal de que eles vão realmente deixar de existir completamente, né? Eles não terão história, não terão descendência, não terão nada. Não sei, talvez seja outra coisa. Enfim, pessoal, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, acompanhe aí as nossas postagens no dia 15 e 16 de novembro de 2025, na comunidade Opará, nós teremos o treinamento comportamental para povos espiritualistas. O treinamento se chama Ars Medicinae. Serão 27 horas de intenso treinamento, desbloqueio e cura. Vai ser aqui em Goiás, na cidade de Goianira. Se você é de Goiânia ou região ou conhece alguém, divulgue. Se você quiser vir de outro estado, entre em contato, nós vamos facilitar a sua hospedagem. Você pode até ficar lá na comunidade Opará mesmo, vivendo em comunidade nesse período. Vai ser fantástico receber vocês, tá bom? Gratidão e axé!